Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h02. Repita. 7:02. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é segunda-feira, 17 de agosto de 2020. Hoje é dia de combate à poluição. Vivemos o inverno brasileiro. Em São José dos Campos, chove 19 graus. Assista o Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O ministro da Saúde da Rússia informou que o país já iniciou a produção do primeiro lote da vacina contra o novo coronavírus. A imunização causou polêmica ao ser a primeira registrada no mundo, mesmo sem ter concluído todas as fases de teste. Até agora, pouco se sabe dos resultados de maneira científica. Apenas o governo russo divulgou através de sua comunicação oficial. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. São José dos Campos prorroga a licitação para a concessão do transporte público. Primeira-dama Michele Bolsonaro afirma que está curada da Covid-19. Prefeito de Santa Branca, Celso Simão, morre de infarto aos 64 anos. Datafolha aponta que a maioria dos brasileiros quer se vacinar contra a Covid-19. Uma pessoa morre e 2 ficam feridas em acidente de carro na Tamoios. Hamilton vence na Espanha e fica perto de recorde de Michael Schumacher. Corinthians e Palmeiras empatam. Santos vence e São Paulo perde no Brasileirão. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. Ministro Marco Aurélio diz que o Supremo não pode votar com preconceitos, atendendo a partidos de oposição. Ministro Alexandre de Moraes fala em tirania da maioria. Vou falar também sobre 70 mil mortes a menos neste ano das mortes rotineiras de pneumonia, AVC e outras. E as reportagens sobre chazinhos de cura de câncer e de outras doenças que sempre foram publicadas e agora dizem que não há comprovação científica da hidroxicloroquina. Genocídio de quem boicota a hidroxicloroquina. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempan.sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h05. Repita. 7h05. São José dos Campos prorrogou por tempo indeterminado a licitação para a nova concessão do transporte público da cidade. A concorrência pública estava marcada inicialmente para hoje, às 9 da manhã. A justificativa para a prorrogação são as adequações no edital. A participação para a disputa, que é internacional, foi aberta em junho. A minuta de edital foi elaborada em conjunto entre a Prefeitura e a Fundação Getúlio Vargas, a FGV. A gestão de São José e FGV firmaram o contrato em 2019 para a realização de estudos, análise e reformulação do sistema do transporte coletivo da cidade. Uma mulher morreu após ter sido atropelada em uma marginal da rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, neste sábado. Ela estava atravessando a via no período noturno quando foi atingida. O socorro foi acionado para atender a vítima, mas ela não resistiu e morreu no local. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 6 da tarde, em uma marginal da pista sentido São Paulo. O motorista do carro que atropelou a mulher parou para prestar socorro e acionou o resgate. O socorro foi até o local, mas quando chegou, a vítima já havia falecido. O motorista teria afirmado aos policiais que não percebeu que alguém estava atravessando a pista por conta da má iluminação. A primeira-dama Michele Bolsonaro afirmou que está curada do novo coronavírus. A informação foi publicada em uma rede social junto com uma imagem do exame. Exame negativo, obrigado pelas orações e por todas as manifestações de carinho, escreveu a primeira-dama, que foi diagnosticada com a doença em 30 de julho. Segundo nota divulgada na ocasião, ela apresentava bom estado de saúde e iria seguir todos os protocolos estabelecidos. O resultado positivo de Michele aconteceu, ou melhor,
ocorreu depois de o presidente Jair Bolsonaro também ter contraído a doença. Bolsonaro informou no dia 7 de julho que estava com a Covid-19 e permaneceu em isolamento no Palácio da Alvorada até 25 de junho, quando testou negativo. O Datafolha aponta que a maioria dos brasileiros quer se vacinar contra a Covid-19. Segundo o levantamento que questionou aos participantes, 89% responderam que sim, enquanto apenas 9% disseram não e outros 3% afirmaram não saber. O estudo foi feito em 11 e 12 de agosto e ouviu 2.000 brasileiros de todas as regiões e estados do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Também foi feita a pergunta a respeito de quanto tempo demorará para a vacina ficar pronta. 46% acreditam que no primeiro semestre de 2021, 22% no fim de 2021, 25% neste ano e 5% não sabem. O Ministério da Saúde monitora o andamento de todas as vacinas em potencial que estão sendo testadas ao redor do mundo. O governo federal prepara a compra da fórmula da Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca. Santa Branca está de luto com a morte do ex-prefeito Marcílio Pereira Campos Filho, o Filhinho, que foi prefeito por 2 mandatos entre 1997 2000 e 2005 a 2008. O corpo foi cremado ontem. Também ontem pela manhã, a cidade foi tomada por comoção com a notícia da morte repentina do atual prefeito Celso Simão Leite, do PSDB, aos 64 anos, vítima de infarto fulminante. Celso foi vereador por mais de 30 anos e esteve no seu primeiro mandato como prefeito de Santa Branca. Ele concorreria à reeleição na próxima eleição. Era casado há 38 anos com Dalva Simão e deixa 2 filhos, Carol e Celcinho. Celso era empresário no ramo gráfico em São José dos Campos, jornalista e radialista. O velório acontece logo mais das 8 da manhã ao meio-dia, na Câmara Municipal de Santa Branca. O sepultamento será no cemitério municipal da cidade. O vice-prefeito Renato Paiva Costa, mais conhecido por Renato Cabeção, assume a prefeitura. A queda na demanda por passagens domésticas e internacionais chegou a 93% em abril em relação ao mesmo período do ano passado. Em junho, o percentual era um pouco menor, de 86% na mesma comparação. E, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a volta dos passageiros está relacionada com a retomada de setores econômicos. As viagens exigem protocolos de segurança validados no Brasil e no exterior. Essas medidas sanitárias estão implementadas desde o fim de junho e envolvem as companhias aéreas e os aeroportos. Os protocolos permitem a entrada no aeroporto apenas de quem vai viajar. Determina a obrigatoriedade do uso de máscaras, o check-in sem contato manual e a utilização de um sistema de sanitização. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem lentidão no sentido São Paulo, pista marginal ali na altura de Guarulhos. O trânsito está com pontos de lentidão no quilômetro 217 e também no 223, pistas marginais por conta do excesso de veículos neste momento. Além disso, tem tempo nublado, tem alguns trechos com neblina, pistas molhadas, o trânsito, o motorista tem que tomar bastante cuidado nesse sentido, porque a visibilidade está bastante prejudicada de forma geral. Rodovia Ailton Senna também já tem trânsito lento agora do quilômetro 26 até o quilômetro 28, no 26 ao 18, no sentido capital, na pista expressa, ali próximo na altura de Guarulhos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, embora com tempo chuvoso, segue com trânsito fluindo normalmente. O Rodoanel Mário Covas, no trecho sul, neste momento também tem trânsito fluindo tranquilo. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas neste momento seguem com situação bastante semelhante. O trânsito é bom, não há problemas nesse sentido, mas o tempo está chuvoso, tem pistas molhadas. Oswaldo Cruz e rodovia dos Tamoios principalmente tem trechos com neblina, visibilidade bastante prejudicada. O motorista tem que tomar muito cuidado nesta manhã de segunda-feira. E na rodovia dos Tamoios, por conta das obras de duplicação, a gente tem a operação Pare e Siga no trecho de serra. Tempo carregado mesmo, hein, Luan? Bem carregado, tá bem feio mesmo. Nublado, feio, jeito de noite, né? Inclusive a Tamoios, nesse momento, em relação a essa questão da visibilidade, está até um pouco pior do que as outras rodovias da região. O tempo está bastante fechado, as pistas estão bem molhadas, o motorista tem que tomar cuidado, ficar bem atento nisso. A hora
7h11. Repita. 7h11. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Preservar as florestas é conservar todas as formas de vida. Nós, da Suzano, criamos o Floresta Viva para promover atitudes conscientes e responsáveis, visando prevenir incêndios florestais nas áreas das comunidades vizinhas e da nossa empresa. Por isso, caso você perceba alguma atitude irresponsável ou criminosa contra as florestas, ligue para 0800 771 1418. Vamos juntos proteger a natureza. Suzano. Jornal da Manhã. Você conhece a tarifa social de energia elétrica? Nos últimos 3 meses, a ANEEL aprovou um desconto de 100% da tarifa de energia para os clientes cadastrados no programa que tiveram consumo de até 220 kWh. Isso foi devido à pandemia do coronavírus. A partir de julho, o benefício retoma seu formato original, com descontos que variam de 10% a 65% na conta de luz. Para saber tudo sobre a tarifa social, ver se você tem direito e solicitar o seu cadastro, acesse edp.com.br/tarifa social. EDP, conte com a nossa energia. Rádio Jovem Pan. Quem faz diferente, quem não tem medo de desafios, é disso que a humanidade precisa. De pessoas que questionam, que sabem exatamente aonde querem chegar. A gente desenha uma nova ideia para aquilo que esperamos e acreditamos. E então vemos a solução ganhando vida. Colégios Univap. Matrículas abertas para o ensino fundamental, médio e técnico. Colégios Univap. Humanização faz a diferença. Jovem Pan. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18.000 BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize! Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h14. Repita. 7h14. O concurso de número 2.290 da Mega Sena, que aconteceu no último sábado, não teve nenhum acertador das 6 dezenas e o prêmio máximo foi acumulado. Para o próximo sorteio, cerca de 33 milhões de reais estarão em jogo para os apostadores. Os números sorteados foram 5, 18, 36, 44, 57 e 60. Repita. 5, 18, 36, 44, 57 e 60. 96 apostas acertaram 5 dezenas. A Caixa pagará o valor bruto de 100 impostos e a serem descontados de R$25 mil. Outras 4.532 apostas acertaram a quadra, 4 dos 6 números sorteados e levaram R$757 cada. O próximo sorteio acontece na quarta-feira. O evento terá transmissão ao vivo pelo YouTube e pode ser acessado no canal da Caixa. O corpo de um homem de aproximadamente 50 anos foi encontrado na Praia das Palmeiras, em Caraguatatuba, neste fim de semana. A suspeita é de que ele tenha se afogado. A Polícia Civil investiga o caso. O senador Flávio Bolsonaro, republicanos do Rio de Janeiro, e sua mulher Fernanda Bolsonaro omitiram o valor de R$350 mil investidos na compra de uma loja de chocolates no Rio de Janeiro. Não há registro do imóvel nas declarações de imposto de renda. Os promotores descobriram a ocultação do valor após cruzar os dados bancários e fiscais do casal, a partir das quebras de sigilo autorizada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A loja de chocolates que o filho do presidente tem em sociedade com Alexandre Santini desde 2014 está no centro da investigação do Ministério Público. O empreendimento é apontado por Flávio como a justificativa para o crescimento de seu patrimônio. 7h16. Repita. 7h16. Tarifa do etanol dos Estados Unidos pode ser zerada no Brasil caso o país norte-americano isente o açúcar. Acordo com Estados Unidos sobre neutralização de tarifas de importação de etanol e açúcar é toma lá da cá.
O Brasil afirmou na sexta-feira que aceita zerar a taxa para o etanol importado, desde que os Estados Unidos façam o mesmo com o açúcar brasileiro. O presidente Donald Trump chegou a ameaçar o Brasil com retaliações pela cobrança da tarifa sobre o etanol e disse que poderia impor taxação a produtos brasileiros. Não disse sobre quais. Trump defendeu uma equalização e o governo brasileiro aceita igualdade de condições. A questão tarifária sobre derivados da cana-de-açúcar deve ser alinhada até o fim deste mês. Prazo final para a entrega de etanol americano sem tarifação na cota máxima de 750 milhões de litros ao ano. Fora do limite, a tarifa de importação é de 20%. A negociação para aumento da cota, que no ano passado era de 600 milhões de litros, foi um aceno do presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos favorecerem a importação do açúcar. Ficou apenas na intenção. Agora, a decisão está com o Brasil. Voltar à cota original, prorrogar a cota ampliada ou ainda negociar nova ampliação para importar etanol sem tarifa. Tarifa zero ao etanol não é o que os produtores sucroalcooleiros querem, se não vier associada à redução tarifária do açúcar nacional para exportação. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas em um acidente de carro na noite deste sábado na rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu no quilômetro 65 da rodovia por volta das 11 da noite, quando houve uma colisão frontal entre 2 veículos. Com o impacto, uma pessoa não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Outras 2 pessoas também ficaram feridas, foram socorridas pelo SAMU e levadas para o pronto-socorro em Caraguatatuba. A via chegou a ficar parcialmente interditada para atendimento da ocorrência. Diligências da Polícia Federal concluíram que a delação de Antônio Palocci sobre um esquema de corrupção envolvendo o ex-presidente Lula e o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega não possui provas. Segundo a Polícia Federal, a maior parte das informações dadas pelo antigo aliado petista foi retirada de notícias vinculadas na imprensa. O ex-ministro de Lula prestou os depoimentos após fechar um acordo de delação premiada com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Segundo o relatório da PF, todas as afirmações de Palocci foram desmentidas ao longo da investigação e por depoimento de outras testemunhas. O inquérito sobre responsabilidade do delegado Marcelo Feres Daia foi encaminhado ao Ministério Público Federal na semana passada sem indicar nenhum dos acusados. Taubaté divulgou o resultado de uma pesquisa online feita com pais de alunos da rede municipal. Cerca de 61% dos pais informaram que não enviariam os filhos para a escola em caso da retomada das aulas presenciais. O governo estadual prevê o retorno das aulas para outubro. Segundo a Educação de Taubaté, o objetivo da pesquisa era avaliar a opinião dos pais sobre o retorno às atividades presenciais. De acordo com a pesquisa, 56% dos pais de alunos que estão na educação infantil responderam que não aprovam o retorno ao ambiente escolar. Apenas 19% eram favoráveis ao retorno e 25% não souberam opinar. Já os pais de alunos do ensino fundamental e médio, 64% responderam que são contra o retorno das aulas presenciais. 15% são a favor e 21% não tinham opinião formada. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. Segunda-feira de tempo nublado, com chuva e a possibilidade dessa chuva permanecer ao longo de todo o dia na região. As temperaturas mínimas e também as máximas despencam. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje não deve passar dos 24 graus. Neste momento temos 19 graus. 7h20. Repita. 7h20. Jornal da Manhã, oferecimento assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Estamos apresentando o Jornal da Manhã.
Um dia saudável para você e sua família sempre começa com produtos Cooper. A pureza do leite pasteurizado, o sabor do queijo Minas fresquinho, do requeijão, dos iogurtes e da manteiga que derrete no pão estão nos melhores pontos de venda e também podem chegar todos os dias na porta da sua casa. Ligue para 2139-2230 e o SDC, o serviço domiciliar Cooper, entrega tudo fresquinho para você. Faça o cadastro pelo telefone 2139-2230 e comece o dia em muito boa companhia. Leite Cooper. Jovem Pan. Ouro nos seus olhos vejo, lindos brilham mais pra mim. Luz da minha estrada, sol do meu jardim, com você aonde for. Goldfinger é amor. Jornal da Manhã. Escolha uma escola que abra as janelas para o seu futuro, mas que, acima de tudo, valorize a sua jornada de aprendizado, que te ajude a construir novas conexões de conhecimento, que te receba como você é e aproveite todo o potencial que tem. O Colégio Teófilo Rezende oferece uma formação sólida, mas também humana. Matrículas abertas do berçário ao 9º ano do ensino fundamental. Vagas limitadas. teofilorezende.com.br. Muito mais que um aluno, muito mais que uma escola. Rádio Jovem Pan. O Auá Gastronomia comunica com muita felicidade que está de volta, com a qualidade que você já conhece. Atendimento de segunda a sexta no almoço e delivery todos os dias, das 11 às 22h30. Saboreie as delícias do Auá. Pedidos 3942-1197 ou 991347708. E se preferir, peça pelo iFood ou 99 Food. Auá Gastronomia. Satisfação e qualidade garantida. Rua Madre Paula de São José, 318, Vila Ema. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h23. Repita. 7h23. Ontem, Jacareí informou que chegou a 1.584 casos confirmados de Covid-19 no município. São 822 homens e 782 mulheres. Jacareí informa mais 2 óbitos por Covid-19. Trata-se de 2 mulheres que faleceram em unidades particulares de saúde e tinham comorbidades. Uma delas de 66 anos, a outra tinha 78 anos. A Gestão Municipal de Saúde informa que subiu para 1.286 o número de recuperados da doença. O último boletim epidemiológico divulgado por São José dos Campos aponta um total de 10.135 casos positivos de Covid-19. São 280 óbitos, 4.452 pacientes recuperados, 101 internados e 5.515 recuperando-se em casa. A Vigilância Epidemiológica de São José confirmou mais 4 mortes. 2 mulheres de 91 e 72 anos e um homem de 55, todos com comorbidades, faleceram no hospital municipal em um hospital privado. O 4º registro é de uma mulher de 84 anos sem comorbidades, que veio a óbito no HM. Um incêndio de grandes proporções tomou conta de um terreno da fábrica da Nestlé em Araçatuba. As chamas começaram por volta das 6 horas da tarde e só foram controladas às 11h30 da noite. Não houve vítimas e as instalações da fábrica não foram atingidas. 3 viaturas da equipe do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência. A informação foi confirmada por um bombeiro de Araçatuba, reportagem da Jovem Pan. Ainda não se sabe quais as causas do fogo, mas a região tem sofrido com queimadas devido à seca das pastagens. As missas presenciais no Santuário Nacional de Aparecida voltaram seguindo regras e protocolos de distanciamento social. O Santuário Nacional registrou grande fluxo de pessoas durante este fim de semana. O número de fiéis que podem participar das missas foi reduzido para o máximo de 1.000 pessoas por celebração. Neste domingo, os fiéis puderam participar de uma celebração no pátio. Para receber as pessoas, foi lançada uma cartilha com todas as orientações de higienização, proteção e regras. O Santuário Nacional não aumentou a expectativa no fluxo de pessoas esperadas durante o fim de semana. 7h25. Repita. 7h25. Bolsonaro admite que a ideia de furar o teto de gastos existe. Um dia depois de se reunir com os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, para afirmar que o governo tem compromisso com o teto de gastos públicos, o presidente Jair Bolsonaro admitiu na transmissão semanal que faz toda quinta-feira pela internet
que a ideia de alterar o atual teto dos gastos existe. A ideia de furar teto existe, o pessoal debate, qual o problema? Presidente, na pandemia, né, nós temos a PEC de guerra. Nós já furamos o teto em mais ou menos 700 bilhões de reais. Dá para furar mais 20? Eu falei, qual a justificativa? Se for para vírus, não tem problema nenhum. Mas entendemos que água, por exemplo, é para essa mesma finalidade. A gente pergunta, e daí? A PEC de guerra que o presidente citou foi aprovada pelo Congresso em maio, em razão da pandemia de coronavírus. Ela autorizou o governo federal a excluir os gastos extraordinários, motivados pela pandemia, das metas fiscais, o que na prática evita que a União, gastando mais, desrespeite a regra que limita o crescimento das despesas e incorra em crime de responsabilidade fiscal. Vale ressaltar que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem alertado sobre a importância de não furar o teto, para não sinalizar ao mercado um possível descontrole das contas públicas. Da Rádio 2, Milena Abreu. Um incêndio em mato assustou moradores de Taubaté neste sábado. O fogo começou em um terreno próximo à fábrica Coplac, no Parque Residencial Santo Antônio. A fumaça preta pôde ser vista de diferentes pontos da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta da 1h30 da tarde e se alastrou para o depósito da empresa. 6 viaturas trabalharam para conter o incêndio. Os bombeiros reforçam a importância de nunca fazer queimadas e ter cuidado com fogueiras. O Rio decidiu reavaliar a ideia apresentada na semana passada pelo prefeito de fazer cercadinhos na praia para evitar a aglomeração de banhistas. Segundo a gestão, a reavaliação ocorre devido às confusões e controvérsias geradas pela ideia. O plano de fazer cercadinhos na praia foi anunciado na semana passada. A intenção era permitir parte da operação por ordem de chegada e parte por reserva, mediante o uso de um aplicativo de celular. Ao longo da semana chegou-se a anunciar que um período de teste seria realizado na praia de Copacabana, mas agora a informação oficial é de que o polêmico cercadinho está à espera de definição. O Vale do Paraíba permanece na fase amarela do Plano São Paulo. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. A informação de que o Vale do Paraíba permaneceria na fase amarela havia sido adiantada pelo secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli, em visita a São José dos Campos. O governo estadual informou que a classificação dessa semana é intermediária e não haveria avanço ou regressão de fase. A mudança só poderia ocorrer se fosse necessária a reclassificação na fase vermelha, a mais restritiva do Plano São Paulo. O governo do estado de São Paulo apresentou novos dados sobre a Covid-19 que mostram uma melhora da situação da pandemia. A taxa de ocupação dos leitos de UTI chegou à média geral de 57,8%, enquanto todas as regiões estão abaixo dos 80%, os menores índices no consolidado desde o início da pandemia do novo coronavírus. A taxa de letalidade também é de 3,9%, a mais baixa até aqui. De acordo com o estado, ainda é preciso acompanhar a evolução dos dados, mas os números registrados até aqui indicam uma mudança positiva para o estado de São Paulo. Vamos agora aos indicadores econômicos. O índice Dow Jones Industrial fechou em alta na sexta-feira de 0,12% a 27.931 pontos. Já o Nasdaq fechou em baixa, perdeu 0,21% no dia, chegando aos 11.019 pontos. No Brasil, euro cotado a R$ 6,43 com alta de 1,4%. Dólar comercial teve alta também, subiu 1,11 e fechou o dia cotado a R$ 5,42 na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia em queda de 0,89% a 101.353 pontos. 7,6. Repita. 7,6. E vamos à boa notícia do dia com o Robson Soares. E a Diocese de São José dos Campos permitiu a retomada das missas presenciais neste fim de semana, após cerca de 5 meses sem celebrações com fiéis por prevenção ao coronavírus. As igrejas vão seguir protocolos sanitários, como o distanciamento entre as pessoas de 1,5 metro e o uso obrigatório de máscara. Em São José, para participar da missa em algumas das igrejas, como a Catedral San Dimas e a própria paróquia do Espírito Santo, é necessário fazer uma reserva online totalmente gratuita na página da igreja na internet.
E a Justiça Eleitoral encerra hoje os exames e os testes de segurança nas urnas eletrônicas para a eleição deste ano, que será sem biometria devido à pandemia da Covid-19. A decisão foi tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas, segundo especialistas, ela não deve afetar a segurança do pleito. A integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e político Michele Pimentel Duarte indica que haverá um ambiente seguro, mesmo sem o reconhecimento biométrico. O advogado especialista em direito eleitoral Arthur Rolo aponta que muitas pessoas estão com receio de enfrentar filas nas sessões de votação em razão do coronavírus. No entanto, ele enfatiza que protocolos rígidos serão adotados e, por isto, a decisão de suspender a biometria foi acertada. Ele diz ainda que a urna eletrônica é segura. Enfrentando o novo surto de Covid-19, o governo da Espanha decidiu fechar as boates e os bares do país. A nova ordem faz parte de uma série de medidas, 11 no total, que busca frear o aumento de infecções pelo coronavírus. Entre as novas providências está a proibição do fumo em espaços públicos, caso não seja possível manter uma distância segura das outras pessoas. A decisão segue uma medida igual adotada pela região da Galícia, que entrou em vigor. Em julho, uma pesquisa do Ministério da Saúde do país já havia mostrado que há uma relação entre o fumo e a disseminação do novo coronavírus. A partir do dia 26, o Poupa Tempo e o Detran iniciam a reabertura gradual das unidades nas cidades do Vale do Paraíba. Nessa primeira fase de reabertura, os órgãos irão priorizar serviços que precisam ser realizados presencialmente, como a primeira emissão de CNH e expedição de RG, sendo que agora serão unificados os serviços de ambos os órgãos apenas no Poupa Tempo. Para realizar os procedimentos presencialmente, será necessário agendar pelo portal ou aplicativo Poupa Tempo Digital. Em 16 de setembro voltam a funcionar o Poupa Tempo e o Detran de São José dos Campos. Dia 23 de setembro, o de Jacareí. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em Ilhabela neste final de semana. De acordo com a polícia, as buscas fazem parte de uma operação que apura fraudes em licitação e associação criminosa. A operação começou no Paço Municipal. De acordo com a polícia, os mandados são para busca e apreensão de documentos de licitação. A ação foi autorizada pela Justiça depois de uma apuração da polícia que apontou possíveis fraudes em licitações. Além dos mandados, a Justiça ainda determinou perícias no Hospital Mário Covas e Centro de Referência da Mulher. A polícia não informou detalhes de quem são os investigados e como agiriam no esquema. 7h34. Repita. 7h34. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Você conhece o Policlin Sul? Um pronto atendimento na Avenida Andrômeda com consultas em cardiologia, ginecologia, pediatria, ortopedia e outras especialidades, com agilidade na marcação. Atendemos diversos convênios e particular. Ligue 12-3797-8500. Policlin Sul, há 15 anos atendendo com excelência na região sul. Jovem Pan. O distanciamento social não irá impedir a nossa conexão com o aprendizado. Vem aí, dia 21 de setembro, um evento 100% online. Ideias e debates. Educação transformadora. Uma série de palestras em foco na educação e abordando 3 importantes pilares: família, trabalho e sociedade. A aplicação e seus impactos debatidos e analisados por um grande time de educadores e profissionais. Palestra de abertura com o filósofo Luiz Felipe Pondé. Mais Anderson Ribeiro Correia, reitor do ITA. Thaís e Roberta Bento, do SOS Educação. Almério Araújo, coordenador do Centro Paula Souza. Paulo Guimarães, secretário municipal de São José dos Campos. Jones Rodrigues, diretor da Fundas. E ainda, cases de sucesso com professores e pedagogos. Ideias e debates. Educação transformadora. Evento 100% gratuito e transmitido online ao vivo, dia 21 de setembro. Informações, programação completa e inscrições, acesse ideiasedebates.com.br. Patrocínio Anglo São José dos Campos, Objetivo Aquários e Quero Educação. Apoio Fiesp, Mestra Comunicação, JAA Soluções e NIP BR. Realização Jovem Pan e Em Voz. Jovem Pan. Se você não quer ficar
energia, ligue para a PS Grow. Se você quer economizar com energia, chame a PS Grow. E que tal gerar sua própria energia só com a PS Grow? Seja noite, seja dia, chame a PS Grow e não fique sem energia. www.apsgroup.com.br. Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7 horas 36 minutos. Repita. 7h36. Com uma performance dominante, Lewis Hamilton venceu de ponta a ponta ontem o Grande Prêmio da Espanha. Durante toda a prova, o inglês controlou sem problemas a diferença para Max Verstappen, que passou o Valtteri Bottas na largada e terminou em segundo. Hamilton passou a ter 37 pontos de vantagem sobre o piloto da RBR na liderança do campeonato. Ao todo da melhor volta, Bottas levou um ponto extra e está em terceiro na tabela, a 6 pontos de Max. Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado, o Corinthians foi ao Sul e empatou com o Grêmio em 0-0. O Palmeiras em casa não passou do 1-1 contra o Goiás. É o quarto empate seguido da equipe paulista. Neste domingo, o Santos se recuperou, vencendo o Atlético Paranaense por 3-1. Já o São Paulo não consegue engrenar e perdeu para o Vasco por 2-1. O técnico Fernando Diniz segue pressionado no tricolor. Uma moradora de Caraguatatuba que teve o pedido de auxílio emergencial negado pelo governo federal receberá o benefício após decisão da Justiça. O Juizado Especial Federal de Caraguatatuba determinou à União a habilitar o pagamento do auxílio emergencial e liberar o saque através da Caixa Econômica Federal. Para o juiz federal Gustavo Catunda Mendes, foi errada a avaliação do governo de não conceder o auxílio à munícipe de Caraguá. A AGU, a Advocacia Geral da União, informou que a União fará o pagamento de todas as parcelas do auxílio emergencial, porém contestou a parte da decisão sobre a correção monetária. A União entende que não há fundamento legal para a imposição de pagamento de juros e correção. 3 milhões de pessoas aproximadamente ficaram sem trabalho nos últimos 4 meses, período em que o Brasil enfrenta a pandemia da Covid-19. Na quarta semana de julho, a taxa de desocupação chegou a 13,7%, que corresponde a 12,9 milhões de pessoas. Os dados são da edição semanal da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD Covid-19, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na primeira semana de maio, quando a pesquisa teve início, eram 9,8 milhões de pessoas desocupadas. Na comparação com a terceira semana de julho, houve aumento de 550 mil pessoas entre os desocupados. Jornal da Manhã, 7 horas 39 minutos. Repita. 7h39. E medo de perder dinheiro com a crise faz brasileiro apostar na poupança e aplicações disparam. Saldo da caderneta de poupança bate em julho um novo recorde para o período. O valor total depositado pelos brasileiros superou o valor total dos saques em 28 bilhões de reais, informa o Banco Central. Resultado totalmente fora do padrão. Para se ter uma ideia, no ano de 2019 inteiro, a poupança registrou uma captação líquida, ou seja, um volume de entrada 13 bilhões maior que o de saída. Para especialistas, a mudança está ligada à pandemia do coronavírus. De um lado, muita gente recebeu o auxílio emergencial do governo e o saque emergencial do FGTS pela poupança, e até o fim do mês não tinha movimentado toda a grana. Do outro, pessoas que investiam em renda variável perderam dinheiro no começo da crise e migraram para a poupança. Sem esquecer que março, quando foi decretada a pandemia, foi o pior mês da Bolsa de Valores brasileira em 20 anos. Considerada a forma mais simples e uma das mais seguras de aplicar o dinheiro, a poupança, por outro lado, passou a render menos desde 2017, com a queda da taxa básica de juros. A regra é, sempre que a Selic estiver abaixo de 8,5%, a poupança pagará ao dono do dinheiro 70% desse índice. Ou seja, hoje, com a Selic em 2% ao ano, o menor nível da história, a poupança rende 1,4% mais a taxa referencial. É menos que a inflação projetada pelo Banco Central para este ano, na casa de 1,6%, o que indica que quem escolher esse tipo de investimento
vai perder dinheiro. Atualmente, os brasileiros guardam na poupança 973 bilhões de reais. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na rua Antônio Aleixo da Silva, no Jardim Satélite, na rua Água Marinha, intersecção ali da rua Topázio também, aliás, no Jardim São José. Esses dois radares, a velocidade máxima das vias é de 50 km por hora. E em Santana, teremos radares hoje na rua Guaianazes, a velocidade é de 50 km por hora, e na Avenida Princesa Isabel, onde a velocidade é de 60 km por hora. Estradas. Situação da rodovia Presidente Dutra vai se complicando para o motorista nessa manhã de segunda-feira. A gente já tem lentidão aqui em São José dos Campos, no sentido São Paulo, trânsito lento no 144, pista marginal, ali próximo da Revap, próximo da Vista Verde. Lentidão também no 153, pista marginal também no sentido São Paulo, ali próximo do viaduto da Johnson. Pontos aí por conta do excesso de veículos. A partir de Guarulhos, ainda no sentido São Paulo, a gente tem lentidão agora no 207 na pista expressa e 2 pontos na pista marginal, 217 e também no 223. Todos esses pontos aí também por conta do excesso de veículos nesse momento. Além disso, a rodovia Presidente Dutra e também a rodovia Ayrton Senna apresentam tempo nublado, alguns trechos com neblina, pistas molhadas. Motorista tem que tomar muito cuidado nessa manhã. A rodovia Ayrton Senna continua com trânsito lento ali na altura de Guarulhos, no sentido capital. A lentidão vai do quilômetro 26 até o quilômetro 18, também por conta do excesso de veículos. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto segue com tempo chuvoso, mas o trânsito flui bem, não há problemas nesse sentido. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas seguem com a mesma situação que a gente já havia comentado no início aqui do Jornal da Manhã nesta segunda. O trânsito é tranquilo, nesse sentido o motorista não enfrenta problemas, mas tem tempo chuvoso, tem pistas molhadas, alguns trechos inclusive tem chuva nas 3 rodovias, alguns trechos com neblina, principalmente na Tamoios e na Oswaldo Cruz, e aí o motorista tem que tomar muito cuidado, reduzir a velocidade e ter a atenção redobrada nesta manhã. 7h43. Repita. 7h43. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. O aniversário Leroy Merlin é sobre presente. Sobre estar presente quando você precisa de uma mãozinha. Estar ao seu lado quando quer achar o produto que precisa. Estar a um clique de distância com a solução completa para sua casa. O aniversário Leroy Merlin é sobre estar presente todos os dias com as melhores ofertas para você aproveitar. É estar presente onde você estiver. Aniversário 22 anos Leroy Merlin. Sempre presente com você. Leroy Merlin. Jovem Pan. Dê o play na sua preparação para o Enem e vestibulares com o curso pré-vestibular semi-online do Objetivo. Aulas ao vivo com a mesma qualidade do curso presencial. Participe! Aulas abertas de 24 a 28 de agosto. Descontos especiais no simulado online dia 29. Inscreva-se gratuitamente em objetivo-sjc.com.br. Informações 3921-6206 ou 3941-3662. Pré-vestibular online é no Objetivo Aquários Panorama. Jovem Pan. Pensando em móveis planejados? Estilo Movelaria. Eficiência, tecnologia e sofisticação. 5 anos de garantia e entrega garantida. Estilo Movelaria. Conheça nossas lojas. estilomovelaria.com.br. Jovem Pan. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18.000 BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize! Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h46. Repita. 7h46. Ex-assessores do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, investigados pelo Ministério Público do Rio, sacaram em dinheiro vivo pelo menos 7 milhões de reais. O valor sacado em espécie corresponde a 60% do que os servidores receberam dos cofres públicos fluminenses. É um indício de que havia um esquema de devolução de parte dos salários, a rachadinha. As retiradas dos assessores coincidiram com períodos nos quais, segundo o MP do Rio, Flávio pagou despesas usando dinheiro em espécie. O principal caso apontado pelos investigadores até agora é o da compra de 2 imóveis em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, em dezembro de 2012. O então deputado estadual Flávio Bolsonaro usou 86 mil em dinheiro na compra de 12 salas comerciais. O desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal em Brasília, concedeu um habeas corpus e suspendeu por 40 dias as investigações contra Paulo Guedes na Operação Greenfield, que mira irregularidades em fundos de pensão. A decisão alcança inquéritos tocados pela Procuradoria da República do Distrito Federal e eventuais procedimentos em curso na Polícia Federal que apurem a suposta participação de Guedes. O ministro é suspeito em fraudes contra os fundos, ou melhor, contra fundos de pensão, antes de ele assumir o Ministério da Economia. A suspensão vale até 22 de setembro, quando a terceira turma do TRF vai analisar o caso. Em linhas gerais, na sua decisão, Ney Belo sustenta que não constatou ilegalidades cometidas por Guedes. O governador do estado de São Paulo, João Dória, declarou que a possibilidade do governo federal furar o teto de gastos pode significar um desastre econômico sem precedentes. O governador de São Paulo disse que se Bolsonaro seguir nessa linha para manter o seu populismo, ele coloca o Brasil em um desastre econômico irreversível. Em entrevista ao Morning Show da Jovem Pan na última sexta-feira, o governador, que se recupera da Covid-19, lembrou que conhece o ministro da Economia há 35 anos, bem antes da vinculação política de ambos, e teceu elogios ao liberal. João Dória, que assim como o Bolsonaro contraiu a Covid-19, destacou que está assintomático, cumprindo a quarentena sem tomar cloroquina ou qualquer outro tipo de medicamento. 7h48. Repita. 7h48. E vamos às reclamações dos ouvintes pelo WhatsApp Jornal da Manhã, que é o 99707-7791, repetindo, 99707-7791, Eloy. Clemente, a gente tem na verdade não chega a ser uma reclamação desse nosso ouvinte aqui, é mais uma observação e uma sugestão. É o Leonardo de São José dos Campos, ele mora no Parque Industrial, e aí ele comenta aqui que as academias voltaram a funcionar, porém com o número de horas muito reduzido, 6 horas por dia. E aí ele diz que percebeu que 2 academias lá na região onde ele mora tinham pessoas esperando do lado de fora no período da noite por causa do número limitado. Aí ele sugere, não teria que ser ao contrário, permitir a abertura integral para que se dividisse mais as pessoas durante todo o dia? É uma boa pergunta, né, Leonardo? Porque, infelizmente, a gente pode ter uma situação onde, mesmo você ampliando o horário, as pessoas acabam indo num horário mais específico, que a gente sabe que o pessoal, por exemplo, não gosta de fazer academia no período da tarde, né? 1 hora, 2 horas da tarde. Começo da manhã e final de tarde são os mais procurados. Então, corre-se o risco de repente, mesmo você ampliando a faixa horária, a gente ainda ter esse acúmulo de pessoas. Agora, é uma boa sugestão, a gente até já encaminhou, né, Clemente, para quem de responsabilidade, para tentar ver aí a sua sugestão e analisar esse caso, de repente se pode mesmo diminuir a quantidade de pessoas. Vou me xingar aqui, não tem nenhum problema, viu? A minha opinião é contrária a isso. Fecha tudo. Lógico, a gente tem que entender o seguinte, que está tendo aí, o vírus está circulando, a coisa é grave, o número de casos está aumentando, portanto, todo cuidado é pouco. Fecha. Pronto. Eu acho que o grande problema. Haja visto na Espanha, né? Lógico, e não só na Espanha, né? Nova Zelândia também. Né? Flexibilizaram e a coisa voltou à tona com gente morrendo, gente no hospital lotado, enfim, né? Enquanto a coisa não diminuir, enquanto não aparecer essa vacina que vai salvar a vida de milhões de pessoas, não retorna. E o pior de tudo... Só em caso essencial. E o pior, né, Clemente, é que infelizmente não dá para contar com o bom senso das pessoas, né? E a gente Esse é o maior problema. Não estamos falando só de Brasil, não, pessoal. Por exemplo, na França, a gente há pouco tempo aí tinha uma rave com 10 mil pessoas.
Se você contar com o bom senso do ser humano, né, com a empatia para com o próximo, não funciona, infelizmente. É uma constatação triste essa. Verdade, achei bacana a volta das pizzarias, dos restaurantes, enfim, né? Que existe um controle. Tá? Sim, ali, você consegue controlar, que tem a pessoa em órgão público, não tem ninguém controlando. Abre, deixa lá Deus orar, vai quem quer. Não é assim que funciona, né, gente? Infelizmente. Bem que ali está dizendo, né, que tem um pessoal que controla a entrada, né? E fica muita gente para fora. Do lado de fora, né? Ou então lança o aplicativo e todo mundo se programa para ir, né? Faz um agendamento, né? Já sabe então, que é uma quantidade menor de pessoas, enfim. É o que eu estou te dizendo. Na verdade, se as pessoas tivessem um pouquinho mais de bom senso, a gente não precisava fechar nada. Sim, claro. A verdade é essa. Só que, infelizmente, é uma parte complicada. Só viu? Que, vamos dizer, fecha mercado, fecha banco... Fecha tudo, né? Não, estou dizendo, né? As pessoas vão dizer não isso. Não pode né? radicalizar. Exatamente. Mas em banco, por exemplo, lá dentro não entra ninguém, porque está tudo controlado dentro, na parte interna dos bancos. Mas fora... É impressionante o tamanho, as filas. Sim. Caixa Econômica Federal é um grande exemplo disso. E as pessoas... É um grande mau exemplo disso. Exato. E as pessoas na fila, na maior parte das vezes, não respeitam o distanciamento, às vezes esquecem de usar máscara. Difícil. Bom, vamos para um outro problema aqui que também é difícil. É o Ricardo de São José dos Campos. Ele diz que já ligou no 156 para fazer essa reclamação. Ele diz que tem um senhor que está cercando uma área verde no bairro dele para criação de gado e nada foi feito pela prefeitura. O bairro é o Santa Júlia, região sudeste de São José dos Campos, antigo Putim. Ele até mandou uma foto pra gente. Eu acho que no mínimo cabe uma investigação, né? Porque como é que pode? Uma pessoa chega, começa a fechar uma área para criar gado se ela não tem a posse. Tem que ver se lá na zona rural também, né? Se ela tem a posse. Santa Júlia é longe, né? Lá na região do Putim, Sim. Aí, é uma área rural, mas uma área rural, precisa avaliar, no mínimo, levantar a situação. Não é simplesmente recebe a reclamação, deixa pra lá. Não pode. Tem que verificar, né? Exatamente isso. O Alfredo de Jacareí, ele mandou um áudio pra gente aqui. Uma boa notícia, finalmente, Clemente. Demorou, mas a gente tá com uma notícia boa, viu? O Alfredo, ele fez uma reclamação aqui no Jornal da Manhã a respeito de uma praça lá de Jacareí. Vamos ouvir o áudio que ele mandou pra gente, é melhor. Fala, Alfredo. Bom dia, Jovem Pan. Meu nome é Alfredo. Eu moro na rua Expedicionária Armando Cavalcante, Jardim das Indústrias. Semana retrasada eu fiz uma reclamação sobre a sujeira da Praça Mauro Chaves e eu tô ligando para agradecer que a praça foi todinha limpa essa semana entre terça e quarta-feira. Muito obrigado pela ajuda de vocês, um bom dia a todos. A gente agradece, né, Clemente, o Alfredo ter reportado pra gente, que bom, agradecemos também ao pessoal que foi lá, fez a limpeza da praça. Com certeza. Que bom, demorou um pouco, mas foi feito, a gente agradece. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma reclamação, alguma informação pra gente, usa o nosso WhatsApp, o número é o 12997077791, repetindo, 12997077791. 7h54. Repita. 7h54. Está na hora do comentário de Alexandre Garcia. Vamos até Brasília. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. O ministro Marco Aurélio tem sido único no Supremo ao se recusar de dar o seu voto para pedidos de partidos de oposição que estão usando o Supremo para constranger o governo, para impedir que o Poder Executivo governe. Em outras palavras, para atrapalhar o presidente Bolsonaro. E o governo tem entrado nessa. Né? A última foi em que o ministro Marco Aurélio recusou uma liminar que o PDT pediu para afastar o ministro Paulo Guedes. A penúltima foi num julgamento que ele foi o único voto contra, né, em que o Supremo disse, não, a ABIN não pode pedir dados, digamos, para a Secretaria da Receita sobre movimento de dinheiro de corruptos. Né? Ou seja, está se metendo até no serviço de informação do governo. Aí Marco Aurélio, nessa votação da ABIN, disse o seguinte: partidos de oposição se utilizam do Supremo para fustigar o governo a partir de N presunções, num ranço que tem na origem da ABIN, Serviço Nacional de Informações. Né? E porque tem hoje, na presidência da República, um presidente de direita. Recuso-me a julgar com base em preconceitos. Ele disse que o Supremo está com preconceito. Ministro Marco Aurélio, não sou eu que estou dizendo. Agora, o ministro Alexandre de Moraes falou em tirania da maioria. Essa é a última, né? A última definição aí de tirania da maioria. O que eu conheço é tirania da minoria.
A minoria quer impor sua vontade e impõe através de uma tirania. Porque a vontade da maioria não precisa de tirania, é democracia a vontade da maioria, né? E a maioria é contra o aborto, é a favor da família, é a favor da escola sem partido, é a favor do direito de defesa, da propriedade, da vida, é contra essa ideologia do gênero, é contra a corrupção, é a favor das liberdades, é a favor da democracia. E o que a gente vê o ministro Alexandre de Moraes que fala em tirania da maioria é uma tirania monocrática, porque ele manda prender jornalista, ele manda empastelar revista, tirando a máquina digital, que é a única coisa que precisa o jornal para funcionar, ele faz censura prévia, ele agride a liberdade de opinião, liberdade de expressão. Que história é essa de tirania? Está muito estranho, muito estranho isso. Outra coisa estranha são números. A gente está falando aí de Covid, mais de 100 mil mortos. E se fala em genocídio. Sim, genocídio. Genocídio praticado pelo boicote à hidroxicloroquina no tratamento precoce, no tratamento imediato. Provocou um genocídio. Inclusive, está nas mãos ainda dos investigadores o que fizeram lá em Manaus no início, né? Que deram megadose, superdose, overdose de hidroxicloroquina para pacientes graves e causaram morte, né? Isso tem que ser responsabilizado, né? Não tem comprovação científica? Opa, tem sim. Tem milhares de médicos brasileiros que comprovam isso. Milhares. Né? Essa é a comprovação da experiência, dos resultados do dia a dia. Aliás, né, todas essas ervas, eu tenho aqui a lista de algumas, que eu vi reportagens sobre ervas, né, sobre, por exemplo, unha de gato para o câncer, cajiru para inflamações, jucá para leishmaniose, paripi para o câncer, chá para emagrecer, janaúba para úlcera, para o câncer, para diabetes. Uma reportagem que publicaram e não fizeram nenhuma restrição, não disseram que não tinha comprovação científica, né? Que estranho. Aí a gente vê outra coisa que o Guilherme Fiuza está mostrando, né? Aliás, ele pegou da transparência dos cartórios, né? Onde registram os atestados de óbito. Todos os anos, né? Todos os anos temos aquela rotina de mortes por pneumonia, por AVC, por insuficiência respiratória, né? E aí, de repente, neste ano, despencou. Tem 34 mil mortes a menos de pneumonia, quase 10 mil mortes a menos de infarto, quase 5 mil mortes a menos de insuficiência respiratória, 5 mil mortes a menos de AVC, 17 mil mortes de septicemia. Ninguém mais morre disso. Parece que descobriram todos os remédios para curar isso, né? Ninguém mais morre disso, só morre de Covid, né? E dá um total aí de mortes a menos rotineiras de todos os anos, 70.684 mortes, né? E não são mortes são mortes de todos os anos, de pessoas que já estão no fim, né? Todos os anos acontece isso. Há um crescimento, né, mais ou menos proporcional com o crescimento da população. Esse ano não, esse ano caiu, né? O número baixou aí em 70 mil. O que será que houve? De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.
Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 17 de agosto de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.